né? É muito interessante ver essa pesquisa Quest, né, Sakamoto, sobre a percepção da população em relação a isso. A pesquisa Quest que foi divulgada hoje sobre a percepção do público, sobre o nível de responsabilidade dos governos, do poder público em relação ao Rio Grande do Sul. 68% dos entrevistados disseram que o governo do estado tem muita responsabilidade. 20% acreditam que o governo gaúcho tem pouca responsabilidade. 12% não tem nenhuma responsabilidade. Sobre o governo federal, 59% dos entrevistados afirmam que tem muita responsabilidade, 24% pouca, 17% não tem nenhuma responsabilidade. E sobre as prefeituras, 64% disseram que tem muita responsabilidade, 20% pouca e 16% nenhuma. E muitos acreditam, né, que poderia ter sido feito mais para evitar essa tragédia. Quer dizer, se houvesse a participação do poder público, se o poder público tivesse evitado. E os números que vão sendo apresentados, né, Sakamoto, comprovam isso, né? Foram poucos investimentos e muitas vezes nenhum investimento na prevenção de tragédias como essa. Fabiola, acho que tem duas coisas da pesquisa Quest que saem, dois pontos principais, né, com relação ao que você está falando. Primeiro, o impacto inicial do que aconteceu, o impacto político, pelo menos pelo que aponta a pesquisa, tende a sobrar com a Prefeitura de Porto Alegre, porque por mais que você tenha, neste momento, um governo estadual com 68% de responsabilidade pela tragédia, né, e a prefeitura logo depois com 64%, você tem o quê? Você tem a eleição municipal agora em outubro, né? Então, você tem um prefeito tentando reeleição, inclusive. E aí o que acontece é que ele vai ser colocado, ele vai ser instado a discutir, dar uma resposta sobre isso, né? 64% de responsabilidade da prefeitura é meio que o seguinte: a gente sabe que as coisas não são um projeto de catástrofe ambiental, não é um projeto pontual, mas é um projeto estrutural de longo prazo que ocorre por conta de, por exemplo, leis ambientais que são dilaceradas, como aconteceu inclusive na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul ou no Congresso Nacional, né? Então, você tem uma série de coisas que vão acontecendo ao longo do tempo, mas é claro que o governante, o prefeito de plantão, vai acabar tendo que responder a isso, né? E vai acabar sendo provavelmente prejudicado, a depender da própria, do que acontecer daqui em diante, né? Agora, o interessante também é que este caso, tristemente, é claro, porque a gente nunca gostaria, eu acho que qualquer pessoa que há décadas vem falando que a mudança climática existe, de que o aquecimento global está levando à mudança do clima, né? Ninguém gostaria que chegasse nessas catástrofes para que a população atingisse o que a pesquisa Quest está apontando. 94% da população afirma que as enchentes possuem ligação com as mudanças climáticas, 94% total ou parcialmente, 64% totalmente, 94% total ou parcialmente. Então, ou seja, a população, pelo menos com esse fato aqui, se ligou, tem relação com mudança climática, né? Então, o que acontece? Os negacionistas, o pessoal que está negando, dizendo que não tem relação alguma, né? É um número bem menor, né? Esse 96% dizem, fizeram na Quest, que os fenômenos têm aumentado em intensidade e em frequência. E como, inclusive, falou o Carlos Nobre, Fabíola, isso é interessantíssimo, né? Porque o Rio Grande do Sul viveu duas grandes secas antes de viver agora duas grandes chuvas, essa última apocalíptica. Só que se a gente for pegar, a Quest coloca um ponto que é interessante, perguntando no Brasil inteiro se a cidade da pessoa sofreu algum desastre ambiental nos últimos anos. 78% aponta o calor intenso, 44% inundação e 36% deslizamento de terra. O que o Carlos Nobre, nosso novo colunista aqui no UOL, falou? Que, apesar de que a questão das enchentes, das inundações são aquelas questões chocantes que matam e tudo isso mais, o que mais mata e o que mais assola economicamente é o calor e a seca, né? Que tem pego várias partes do mundo e isso foi sentido no Brasil inteiro, esse calor extremo que tende a piorar e acontecer com mais frequência. Então, eu acho que essa pesquisa Quest aponta duas coisas. Primeiro, que a Prefeitura de Porto Alegre vai ter uma dificuldade agora em outubro por conta do que aconteceu. É claro que, a depender do que o prefeito fizer na reconstrução, né, ele pode sair e conseguir se reeleger. Em momentos de grande dificuldade de catástrofe, é que governantes têm uma chance de saírem como
como heróis e como vilões, né? No governo federal passado, você teve um presidente da República que saiu como vilão. Por quê? Porque teve 711 mil mortes de Covid, gente andando de jet ski ele andando de jet ski enquanto as pessoas morriam, né? Agora, vamos ver o que vai acontecer com Porto Alegre. Só que a segunda ponta é importantíssima. O Brasil se ligou. Se esse Brasil se ligou vai gerar mobilização, é outros 500, porque uma coisa é saber, a outra coisa é se mexer. Tem um monte de gente em Brasília que sabe que o clima está mudando, mas vai empurrando com a barriga o quanto der. Bora furar poço na margem equatorial do Amazonas, do Amapá, né? Depois a gente vê o resto. Todo mundo fala que tem que combater mudança climática, mas pera lá. Não vamos parar de usar termoelétrica, não vamos parar de desmatar, não vamos parar de explorar petróleo em alto mar, porque isso aí não podemos fazer, né? Então, o que acontece? Tem um custo. A população pela Quest deixou claro que ela sabe o que está acontecendo. A questão é, só saber não basta, tem que mobilizar, que passa por votar nas pessoas corretas que não se negam a mexer e a mudar, né? E aí, acho que só para terminar, Fabiola, o Josias já disse tudo com relação à questão lá do Haddad e tudo isso mais, mas tem um ponto importantíssimo. Uma coisa são os bilhões, as dezenas de bilhões que vão ser usados para reconstruir o Rio Grande do Sul, né? E aí o governo federal vai ter um pepino grande na mão, né? E o Haddad está com medo de que isso contamine, inclusive, para outros estados, né? Que isso abra uma brecha para outros estados, mas o problema está dado. Então, você vai custar caro reconstruir, mas mais caro do que reconstruir é fazer essa adaptação do país para essa situação que a população já demonstrou aí na pesquisa Quest. O clima está mudando, problemas vão acontecer, vai custar um dinheirão para mudar, mas ou a gente muda ou a gente perece.